Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, o assunto de hoje é bastante pertinente porque eu acho necessário sempre a gente trazer esse assunto de forma atualizada. Porque a cada dia que passa, em vez de os nossos irmãos evoluírem, eles retrocedem em relação ao que consiste a própria estrutura institucional no seu aspecto universal da maçonaria. Eu vou, eu vou tentar, de certa forma bastante pedagógica, levar você a um assunto bastante lógico. Eu não vou aqui entrar na historicidade da maçonaria, mas eu vou tentar aqui procurar um princípio fundamental onde a maçonaria institucional ela se baseia, onde ela cria a sua estrutura, de certa forma, digamos, os pilares para que ela possa ter a sustentabilidade estrutural universal. Se nós nos determos ao aspecto da originalidade da maçonaria inglesa, ficará fácil, né? Mesmo que a gente sabe que essa estrutura ela não clama para si o absolutismo da representabilidade da maçonaria universal, mas partindo de um princípio estrutural institucional da origem da Grande Loja Unida da Inglaterra, a gente fica mais fácil trabalharmos essa estrutura. Bem, com o decorrer do tempo, a maçonaria inglesa ela criou, digamos assim, três pilares para sustentar a sua estrutura, que nada mais é que os 8 pontos de reconhecimento, a qual ela apresenta para a maçonaria universal, os 12 pontos de regularidade e suas leis pétreas, que é os landmarks. Não é isso? Todo estudante aí de maçonaria, isso seria o ABC. Então nós temos aí uma estrutura de 3 pilares fundamentais. A maçonaria inglesa ela não proíbe a evolução, a expansão da existencialidade de potências maçônicas. Quem falar isso para você, quem querer fazer você acreditar nisso, é pura falácia, é puro desconhecimento da maçonaria. Basta você observar os 8 pontos de reconhecimento, aonde a própria Grande Loja Unida da Inglaterra trata esse assunto com bastante carinho, onde eu já apresentei aqui N vezes para vocês. Ela jamais restringe e detém essa expansão denominacional de potências maçônicas. O seu primeiro ponto de reconhecimento é bem claro, não falei aqui a leitura, e o decorrer dos demais 7 pontos fala de que as estruturas dessas instituições que existam e que venham a existir tem que estar dentro do que ela acredita que seja a sua regularidade, a sua origem. E um dos pontos primordiais que eu muito me balizo e que mostra toda a estrutura dessa universalidade é o 5º ponto de reconhecimento, onde a própria Grande Loja faz uma declaração que diz que toda a potência maçônica que exista e venha a existir, ela tem que ter o seguinte aspecto estrutural. Ela deve ser uma potência soberana, ou seja, ela não pode dividir a sua soberania administrativa com nenhum outro corpo administrativo, seja conselhos filosóficos, seja confederações, ou seja, outra potência maçônica, essa potência não pode dividir a sua soberania, ela tem que ser soberana em relação ao seu aspecto administrativo. Isso está bem claro no 5º ponto de reconhecimento. E aí, seguindo esses 3 pilares da maçonaria, nós vamos encontrar os landmarks. Os landmarks seriam as leis pétreas da maçonaria universal, onde todas as potências que queiram estar dentro desse contingente de maçonaria de origem inglesa devem obedecer os landmarks. Hoje há várias compilações de landmark, mas o mais badalado, o mais vivenciado por todas as potências nacionais são os 25 landmarks de Mackay. Então, e a gente entendendo, né, esses 8 pontos e
buscando referência aos landmark, onde tem uma estrutura organizacional, onde apresenta 4 tópicos interessantes, se você bem observar, que os landmark apresenta em seu primeiro tópico, em sua primeira compilação, que seria a formalidade dos reconhecimentos entre os maçons, fazendo assim nós acreditarmos que essa formalidade de reconhecimento é universal, ou seja, essa formalidade o neófito recebe ali mediante a transmissão de um ritual que nós denominamos ritual iniciático, aonde é transmitido para o neófito a formalidade do reconhecimento entre os maçons para manter assim a sua universalidade por meio desses reconhecimentos. E um outro tópico interessante que é a prerrogativa do grão-mestre. E o terceiro tópico são direitos do maçom, direitos, e o quarto tópico são os deveres do maçom. Então a gente pode dividir os landmarks nesses 4 estágios, né? Forma de reconhecimento, prerrogativa do grão-mestre, direitos do maçom e obrigações do maçom. O que é interessante é que nenhum desses 3 pilares que assegura a universalidade da maçonaria institucional, que é a sua estrutura da sua organização, fala de conveniências, fala de políticas administrativas em relação ao que a gente vivencia hoje, em que consiste essas formalidade dos tratados de reconhecimento entre potências maçônicas. Ou seja, toda a potência maçônica que esteja dentro dessa estrutura, desses 3 pilares de organizações, e baseado nessa origem, são potências ditas regulares, com regularidade na origem, ou seja, são potências tradicionais e etc, etc. Nenhum desses pilares fala em proibição, em restringimento de que não possa haver existência de novas potências maçônicas. Basta você estudar os 8 pontos de reconhecimento que você vai ver até um incentivo para a existência de novas potências maçônicas. Mas o que acontece é que é difícil compreender e entender o que consiste essas questões de tratado de mútuo reconhecimento entre as potências e que a gente vivencia isso, principalmente aqui no Brasil e, por que não dizer o mundo, a proibição de convivência natural entre os maçons, já que a gente tem uma forma de restringir, de transmitir somente aos iniciados. Então, se nós acreditarmos, se nós de fato dermos veracidade, essa formalidade que nós não transmitimos a formalidade do reconhecimento para não maçons e que somente os maçons, as pessoas que passam pelo processo iniciático serão detentoras desse processo de reconhecimento, não tem porquê nós não querermos observar os demais landmarks, restringir o direito do que consiste o direito do maçom a partir do momento que ele passa por esse processo iniciático que está bem enquadrado no 14º landmark. O 14º landmark fala de direito do maçom, quando o próprio landmark faz a seguinte referência, que todo maçom ele tem direito, é um direito que é inerente, sagrado ao mesmo, de tomar assento em qualquer loja maçônica no orbe terrestre, e que as lojas locais são meras formalidades representativas da família universal maçônica. Isso, meus irmãos, é muito lindo, é uma universalidade, é uma questão, eu já falei aqui N vezes, o cara que fez essas compilações, ele estava deslumbrando de fato essa universalidade maçônica, jamais deve ter passado pela cabeça dele que hoje a gente ia viver essa política de proibição, né, do que consta hoje as autocracias das potências maçônicas, a proibição de não os maçons tomarem assento nas lojas legalmente constituídas, que é um direito do maçom. Bem, partindo do princípio de que as potências maçônicas elas são soberanas sobre a sua administração e que nenhuma potência pode se meter nas decisões daquela potência, o que a gente pode perceber, meus irmãos, que não há nenhum tipo de restrição em relação à intervisitação se não for partindo
da própria potência, ou seja, da própria instituição, que é um direito da mesma. Não querem fazer nós acreditarmos hoje que só pode haver intervisitação entre potências que têm tratado de reconhecimento. Isso é conveniente? Isto está dentro de um contexto? Tá. Eu não posso aqui ser inconveniente ou ser falacioso em relação a essa matéria. O que consta é o seguinte: cada potência maçônica, de fato, segundo o quinto ponto de reconhecimento, ela pode restringir, impedir a visitação de um outro maçom, de uma outra potência maçônica. Pode, é um direito dela. Só que, segundo o 14º Landmark, ela estaria quebrando o direito do maçom. Ela está tirando o direito do maçom de intervisitar. Então ela está se isolando, ela está se separando dessa questão da inerência do sagrado direito do maçom de tomar assento. É um direito da mesma, ela pode fazer isso. Isso é inquestionável. Você só pode deixar alguém entrar na sua casa se você quiser, a casa é sua. Mas, dentro do que se apresenta a universalidade maçônica, dentro dessa questão de vivência nessa universalidade, quebra-se o 14º Landmark. Bem, vamos tentar melhor entender o que consiste essa matéria. Olha só como é interessante. E você vai ver que não se faz valer esse direito do maçom. Não se faz valer esse direito do maçom. Se você observar, o 15º Landmark faz referência ao seguinte. Ora, o maçom viajando por todo o orbe terrestre, ele tem direito de tomar assento, é uma inerência nele, é um direito sagrado, e que esse direito tem que seguir a seguinte formalidade, como está escrito no 15º Landmark, que diz o seguinte: olha, um maçom que estiver perambulando pelo planeta e se deparar com uma loja e queira visitar, se aquele maçom não tiver ninguém do quadro daquela loja, ninguém, não fala se é o mestre maçom, não fala se é o aprendiz, não fala se é o companheiro, não fala se é o venerável, não fala se é o grão-mestre, fala do corpo de obreiros daquela oficina. Se naquela oficina nenhum maçom daquela oficina do aprendiz ao mestre maçom não conhecer aquele indivíduo que ali bate aquela porta daquele templo para tomar assento naquela eclésia, daquela reunião, esse indivíduo tem que passar pelas formalidades do reconhecimento. Qual é esse reconhecimento? O reconhecimento consiste na própria tradição da transmissão da áurea catena que você recebeu na sua iniciação. Se assim nós acreditarmos, se assim foi nos dado, nos passado essa formalidade, que todo maçom, você pode conversar com qualquer maçom de qualquer instituição que ele vai dizer que o maçom é reconhecido pelos sinais e toques e palavras. Então, segundo os Landmark, se nós fizermos valer a veracidade, o pragmatismo dos Landmark, é necessário que a gente obedecesse, certo? Então, a partir do momento que você está andando pelo orbe terrestre e você vai bater na porta de uma loja maçônica e ali você daquele quadro ninguém te conhece, então você vai passar pelas formalidades. A partir do momento que você é convidado pelo mestre maçom ou um aprendiz ou um companheiro daquela loja, é anulado toda essa formalidade. Não há necessidade, segundo o 15º Landmark, de você submeter aquele visitante à formalidade do reconhecimento. Por quê? Porque você estará responsável pelo mesmo. Sequer os demais irmãos devem questionar a sua autoridade, devem questionar a sua apresentação, porque o 15º Landmark diz que você vai ficar responsável pelo aquele irmão. Então, se ocorrer, digamos, se algum irmão chegar para você ou para o seu convidado e dizer, qual é a potência desse cara, desse irmão, foge totalmente do Landmark, quebrando assim a prerrogativa que consiste a você que tem o direito de apresentar o candidato pela sua responsabilidade. Mas eu tenho que falar com o meu venerável mestre, não está no 15º Landmark. Eu tenho que falar com o meu grão-mestre, não está no 15º Landmark. A responsabilidade é sua, que você que está apresentando, está levando o seu convidado.
É a mesma coisa, digamos um exemplo aqui bem finito, a minha esposa convida uma amiga e eu vou ficar perguntando, quem é essa amiga, quem é fulano, quem é ciclano? Não, eu tenho que confiar na minha esposa que ela está levando uma pessoa, um amigo para jantar conosco, né, e etc, etc, confiando assim totalmente na apresentação da prerrogativa da minha esposa, que somos uma unidade conjunta, de que a casa é nossa e ela tem direito de convidar também aquela pessoa que assim ela desejar de ter conosco. Na maçonaria a gente pode ver isso, porque somos uma família universal. Então, a partir do momento que você conhece o seu irmão, reconhece o seu irmão e você quer levar para a sua loja para visitar, é uma prerrogativa sua. Mas aí você pode contextualizar dizendo, Jair, tem o 17º Landmark que fala que eu tenho que estar submetido à minha jurisdição, às leis constitucionais. E aí? Quebra toda a temática dos landmark? É um landmark que contradiz todos os outros? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O 17º Landmark fala da sua jurisdição, aonde você tem que estar subordinado, digamos, jurisdicionado pelas leis da tua potência maçônica, onde as tuas lojas estão jurisdicionadas. Agora, se a tua potência maçônica, segundo a Constituição da mesma e o contrato social diz que você não pode levar nenhum maçom que não seja da sua jurisdição ou de uma potência maçônica, que aquela potência que você está inserido não tenha tratados de reconhecimento com aquela potência, também consiste no direito da tua potência. Então, se você fizer isso, você estaria quebrando um dos landmarks que estaria indo de encontro à tua jurisdição. Então, é uma questão totalmente, meus irmãos, a proibição de intervisitação é uma questão administrativa de cada potência maçônica. O que nós estamos apresentando nessa era cosmonáutica, nessa vivência maçônica de um tempo altamente tecnológico, cosmonáutico, etc., é fazermos, de fato, os maçons entenderem o que consiste essa tradição. Quebrando assim essas questões autocráticas, essas questões não vividas pelas instituições maçônicas em relação ao que consiste a própria existencialidade da tradição e o que consiste os 3 pilares da maçonaria no seu aspecto universal. É isso que eu estou tentando fazer vocês entender. Então, a partir do momento que uma potência maçônica proíbe a intervisitação, não é uma questão de tradição, não é uma questão do que consiste os pilares da sustentabilidade da maçonaria. É uma questão altamente administrativa de cada potência maçônica, que restringe esse direito da inerência, sagrado direito do maçom de intervisitar. Então, acredito eu que você, a partir do momento que você cria essa proibição, você está se fechando em relação a toda a universalidade maçônica e fazendo com que você se isole dentro de uma territorialidade jurisdicionada e que você faça a sua membresia, os seus associados acreditar que vocês são uma potência exclusiva e que vocês têm que viver no seu micromundo e perdendo assim a universalidade maçônica e criando assim, de certa forma, a matéria que consiste ao tratado de reconhecimento por pura conveniência maçônica. Então, o que está acontecendo no Brasil, principalmente, é que as potências maçônicas que estão dentro desse círculo autocrático, elas estão se fechando entre si e, de certa forma, restringindo a soberania de cada potência. Esse vídeo, por que estou fazendo esse vídeo hoje? Porque chegou aos meus ouvidos que as potências que estão confederadas à COMAP, por meio dos tratados de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, eles estão perdendo a sua soberania em relação a fazer tratados de mútuo reconhecimento com outras potências maçônicas e a convivência com os maçons no seu aspecto universal. O Grande Oriente Brasil, por meio dos seus tratados de mútuo reconhecimento, está unificando dentro de uma autocracia as potências maçônicas, fazendo com que essas potências maçônicas percam, de certa forma, indiretamente a sua soberania. Por exemplo,
Recentemente chegou aos meus ouvidos, uma abelhinha que buzinou, que o Grande Oriente do Brasil, até ontem não tinha tratado de mútuo reconhecimento com o GOSSE aqui, com o Grande Oriente do Ceará. Não tinha. GOSSE esse confederado à COMAP. E havia então um restringimento de os maçons do GOB visitar os irmãos do GOSSE. Havia essa proibição. E também o GOSSE proibia os seus irmãos de visitar os irmãos do Grande Oriente do Brasil, porque não tinha um tratado de mútuo reconhecimento. Não fazia assim fazer valer o 14º Landmark. Era necessário fazer esse tratado. A partir do momento que formalizar esse tratado com o Grande Oriente do Brasil, com o GOSSE, dentro das cláusulas do Grande Oriente do Brasil, eu gostaria, esse é um recado para o GOSSE, viu? E não vou falar aqui de COMAP, porque COMAP não é potência maçônica. Se você divide a sua soberania com a COMAP, aí que o bicho está pegando, aí você está perdendo a sua soberania, porque diz o 5º ponto de reconhecimento que você não pode dividir a sua soberania com nenhum tipo de conselho ou com nenhuma potência maçônica e muito menos com a confederação. A partir do momento que você só faz tratado de reconhecimento com a tutela da COMAP, você não é uma potência soberana. Não tem que se discutir sobre isso. Isso aí, se você quiser aceitar isso, você quiser viver assim, você viva, mas você está dividindo a sua soberania. Então, a partir do momento que agora você vai assinar esse tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, e você só vai fazer tratado com potências maçônicas mediante a prévia autorização do consentimento do Grande Oriente do Brasil, você perdeu a sua soberania. Você dividiu a sua soberania com o Grande Oriente do Brasil. Contra fatos, não há argumento. Você simplesmente tem que permanecer altamente soberana sobre a sua jurisdição. Você deve fazer tratado de reconhecimento com quem você assim desejar, logo, claro, que esteja também dentro dos padrões do que consiste a maçonaria universal, do seu aspecto em relação à originalidade e o reconhecimento dos 3 pilares do que consiste a maçonaria universal. Mas a partir do momento que você vai pedir autorização e você diz, como chegou aos meus ouvidos aqui, que você deve obediência a essas potências que você está fazendo tratado de mútuo reconhecimento, você perdeu a sua soberania, você não tem mais soberania, porque você dividiu a sua soberania. Então, esse fechamento dessas 3 confederações maçônicas aqui no Brasil e impedindo que as demais potências maçônicas, ou seja, confederadas, elas não tenham tratados de mútuo reconhecimento unilateral, a que haja um impedimento, então você cedeu a tua soberania indiretamente à potência a qual você está fazendo tratado de mútuo reconhecimento. Isso quis acontecer conosco quando a gente fez aqui um tratado de mútuo reconhecimento com a potência e na cláusula do tratado havia essa temática. Só vamos fazer tratado de reconhecimento se nós fizermos aqui, mas que toda potência que venha fazer tratado conosco tem que passar pelo aval de nós outros, ou seja, a gente tem que analisar. Primeira coisa que nós falamos foi o seguinte: então tira esse tópico aqui, ou a gente não faz tratado de reconhecimento, porque a gente não pode perder a soberania da potência. A potência ela pode fazer tratado de reconhecimento com quem ela assim desejar, assim vocês também. Já fazemos o tratado, mas essa cláusula aqui, ela fica fora, porque assim eu estou dividindo a minha soberania, a soberania da potência com vocês. Então, sair assim do 5º ponto de reconhecimento, que nós não podemos dividir a soberania da potência com nenhum tipo de confederação, de conselho e com outra potência. Eu espero que esse vídeo possa ter deixado você bastante esclarecido em relação a essa temática de soberania das potências maçônicas e que a partir do momento que você não obedece todo um contexto, você está concedendo, está perdendo a tua soberania e você está fugindo do 5º ponto de reconhecimento. Te amo sem te conhecer.